Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá amigos do programa Em Ação, mais uma vez está visitando a empresa Nova FAO, que tem feito aí vários investimentos, a população tem visto, tem gostado, é van, agora está aí em teste um carro elétrico e segundo informações são novos carros que vão chegar na cidade brevemente, mas quem vai falar para a gente sobre todas essas informações é o gerente operacional Josimar Tardim. Josimar, mais uma vez, é um prazer ter você no nosso programa. Cezinha, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar falando com vocês novamente. Por questões de investimento, né, a gente vem passando por transformações de tecnologia, investimento em frota, com a renovação do contrato, né, com a assinatura desse novo contrato. Só no ano passado a gente fez investimento aí de 20 novos carros, 5 novas vans. Tem um projeto para um transporte diferenciado, modernização do transporte Nova Friburgo, que deve iniciar agora brevemente. A gente vai falando assim ao longo do programa. Beleza, então, Josimar, iniciando assim a nossa pauta, nós recebemos assim pela rede social uma reclamação, salvo o melhor juízo, da Associação de Moradores de Lumiar, relatando um possível acidente que quase que aconteceu naquela comunidade. A gente lembra que há alguns anos atrás já aconteceu lá realmente um problema muito sério, houve até vítima fatal. E agora, Josimar, foi aquilo mesmo que foi relatado nas redes sociais? Cezinha, como você acompanha a gente aí desde acho que 2020 a gente começou a conversar muito sobre transporte, né? E infelizmente a gente passou por anos e anos aí sem investimento, sem condições de investir, a gente somente operando, né, da forma que a gente conseguia, da melhor forma possível que a gente conseguia operar. Desde 2018 sem contrato, veio pandemia, deixou de ser repassado um subsídio que era feito, foi até judicializado. Então tudo isso, infelizmente, deixou de ter uma renovação de frota. E a gente ainda tem esses resquícios ainda, infelizmente, desse passado. Já tivemos vários investimentos em frota, tudo isso, só que são 120 carros, a gente não consegue fazer um investimento. Um carro desse custa R$800 mil. A gente não consegue fazer investimento desse da noite para o dia. E problemas pontuais a gente ainda vai encontrar na nossa frota. Esse problema em específico foi um carro da linha de São Pedro, né, se eu não me engano, na sexta-feira à tarde, que ele saiu da rodoviária com destino a São Pedro, na sua viagem normal, chegando ali próximo à entrada de Rio Bonito, na entrada ali de Galdinópolis, a estrada que liga a Galdinópolis. O motorista sentiu que o freio tinha dado algum probleminha que não estava 100%, mas o carro não perdeu o freio. Motoristas que trabalham naquela linha são motoristas fixos, treinados, né? Então, quando eles percebem alguma coisa diferente, ou eles vão fazer o procedimento que são orientados aqui pelos instrutores, aos treinamentos que eles recebem. O motorista, ele parou o carro naquele recuo, onde vai para Galdinópolis, solicitou uma troca do carro, e esse carro veio para a garagem, foi enviado para a garagem para fazer toda a manutenção. O
carro chegou aqui, colocou ele no cavalete, na vala ali, e foi retirado as rodas, tambores, e para poder fazer toda a revisão, como de praxe a gente faz com qualquer outro carro. Todos os dias, os carros que estão operando, eles chegam na garagem e o motorista, ao encerrar o trabalho dele, ele toma nota do veículo. Se o veículo tiver ok, ele põe um ok lá na ficha do carro. Se não tiver, ele vai abrir uma ficha, uma OS, que vai para a manutenção fazer todas as correções necessárias para esse carro estar no outro dia na linha, operando, né, com muita segurança, para dar maior segurança e conforto ao usuário do transporte friburguense. E esse carro foi um problema que ele teve que recolher a garagem para fazer uma manutenção corretiva. Nós temos nosso plano de manutenção, que é a preventiva, a cada 20 mil quilômetros troca um filtro de combustível, troca óleo, a cada 30 mil quilômetros vê outros equipamentos do carro, né? E isso a gente vem mantendo regularmente, toda essa manutenção, tanto corretiva quanto preventiva. Então não foi uma situação que o carro veio a perder o freio, de maneira alguma. Inclusive nós temos um levantamento nos últimos anos, não tivemos nenhum acidente de proporção maiores na linha que liga a Lumiar, na RJ 142, né, Lumiar, São Pedro, Boa Esperança, Santa Luzia, Benfica. Os carros que operam lá, esses carros vieram 0 km, foi no ano de 2018, foram adquiridos só para poder fazer a linha de São Pedro, Boa Esperança. E eles estão lá até hoje com todas as suas manutenções em dias e problemas pontuais que acontecem, infelizmente. Só que até para trazer um conforto maior à população, o usuário do transporte friburguense da linha lá de Lumiar e São Pedro, já foram encomendados 16 novos carros e 6 desses carros foram encomendados e vão direto para poder atender a linha lá. Acredito que esse problema ele pode vir a acontecer algum outro problema pontual, mas com carro 0 km é mais difícil de acontecer esse tipo de problema. Beleza, quer dizer, então, Josimar, que aquele relato, né, que eu entendi naquela oportunidade que poderia ter acontecido um acidente de graves proporções, né? Então aquilo não foi. Foi apenas um motorista de forma bem profissional, ele parou o carro e pediu a substituição, não é isso? Sim, ele fez o procedimento correto, como é treinado aqui na garagem, né? Ele sentiu que o carro tem algum problema, ele parou o carro e solicitou a troca desse carro. Não houve pânico dentro do carro, não teve vítima, não teve nada disso, porque não aconteceu nenhum acidente, e sim um pedido de reposição de troca daquele veículo. Então não teve nenhum acidente, o carro retornou para a garagem andando, inclusive não foi socorrido, o motorista aguardou por alguns minutos lá no local, até a chegada do outro carro, e depois ele, em contato aqui com a manutenção, foi orientado a forma correta de trazer o carro para a garagem, o carro veio andando normal. O carro chegou aqui, já entrou para poder fazer toda a manutenção, isso foi na sexta-feira, na parte da tarde, ele ficou o final de semana e só saiu da garagem, se eu não me engano, na segunda-feira à tarde para voltar à operação, depois de todo o conjunto de freio, tambor, tudo fosse revisado para ele voltar na rua e estar operando na rua normalmente. Beleza, meu irmão. Então, graças a Deus, foi apenas um susto, né, que está tudo resolvido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos que a empresa tem feito. A gente tem visto van na rua, carros novos que já chegaram, outros que estão para chegar. Fala para a gente um pouquinho sobre os investimentos que a empresa tem feito no transporte aqui em Nova Friburgo. Então, no ano de 2024, a gente renovou 20 novos veículos, 0 km, em 2024, 25. Foi um investimento de mais de 15 milhões de reais, né? Esses carros estão atendendo aí a várias linhas, né? O pessoal já está sendo contemplado, Solares, Nova Esperança, Santa Bernadette, Belmonte, Alto do Floresta, Maria Tereza, Jardim dos Reis, Sítio São Luís, entre outros bairros. Foram adquiridos também 5 vans, né, proposto para modernização, visando, né, atender o contrato de transporte público de Nova Friburgo. Essas vans elas vêm para fazer um transporte diferenciado, né, que prevê dentro do contrato, um alimentador dentro dos distritos mais longe, um exemplo lá Lumiar, fazendo Benfica, fazendo Bocaina, fazendo Santa Luzia, lá em São Romão, vindo para dentro de Lumiar com uma tarifa diferenciada. A proposta é que seja uma meia tarifa, e aquele usuário que for vir ao centro da cidade, ele vai pagar essa segunda parte da tarifa fazendo uma tarifa inteira. Então, se ele ficar somente dentro do distrito, a proposta é que ele só pague meia tarifa. Quando ele retornar para casa, ele vai pagar outra meia tarifa. Hoje, se ele tivesse que tomar um ônibus lá em São Pedro para vir até Lumiar, dentro do comércio local, hoje ele paga uma tarifa inteira, no retorno para casa ele paga outra tarifa. E não só lá no distrito de Lumiar, aqui em Conselheiro também tem uma proposta de ter essa van
né, esse micro-ônibus, né, que foi uma van que a gente comprou, mas foi feita toda uma transformação para que ela virasse um micro-ônibus, bancos ergonômicos, né, para poder atender. E essa van, Cezinha, ela atende 15 passageiros sentados e mais 10 passageiros em pé. Então tem até o balaúste, tem um corredorzinho ali, onde o passageiro consegue ficar em pé e fazer a sua viagem. Por quê? Porque é uma viagem curta, é dentro do próprio distrito, ele não vai andar horas e horas dentro do carro, às vezes, tem um desconforto de andar em pé, não, é uma distância de 20, 30 minutos às vezes no máximo. Então a gente trouxe esses carros para poder fazer essa modernização no transporte. Detalhe que todos esses carros, tanto a van quanto os ônibus que foram adquiridos, eles são do motor Euro 6, né, que visa prejudicar o meio ambiente é até 70%. Então, os carros mecânicos a combustão, né, que prejudicam o meio ambiente, infelizmente, né, na poluição na produção de gases, né, que são nocivos, que são prejudiciais ao meio ambiente. A gente comprou esses carros aí já com a última tecnologia, até para prejudicar menos o meio ambiente. Não só isso, toda a frota hoje ela está recebendo um acompanhamento de telemetria, onde a gente está fazendo um treinamento com os nossos colaboradores para poder fazer a operação, uma padronização de atendimento, uma padronização de condução do veículo e ao mesmo tempo de atendimento ao usuário. Para evitar quebras na rua, com essa telemetria a gente consegue identificar algum tipo de problema que o carro poderia vir a ter na rua e a gente notar aqui pelo centro de controle, né, quem faz todo o monitoramento, esse carro ser recolhido para a garagem, fazer a corretiva antes que ele dê um problema, apresente um problema e não conclua a viagem que o usuário iniciou até o seu destino final. Trouxemos também uma química importada do Canadá, que ela mistura dentro do combustível, e a gente já notou nos primeiros relatórios, Cezinha, que os carros já estão poluindo até 25% menos. Além do motor Euro 6 que a gente trouxe para os carros novos, os carros mais antigos está tendo um produto que está sendo colocado, né, dentro de um aditivo, né, dentro do combustível, que esses carros, além de ele ter uma autonomia melhor, gastar menos, eles estão poluindo até 25% menos. Então, todo um investimento não só nos ônibus, né, que a gente está trazendo novos para operar na cidade, mas em tecnologias, tudo isso também até para... Hoje a gente está nessa época agora de sustentabilidade, está em alta, que infelizmente, né, a gente vê que às vezes o verão faz frio, o inverno faz calor, isso tudo porque o meio ambiente está sendo muito atingido, muito prejudicado. E cabe a nós também, que, né, empresa de ônibus, que tem a combustão, né, a queima da combustão ali, a gente também investir para poluir menos, para poder fazer com que o meio ambiente seja menos atingido. Inclusive, né, a gente vai falar sobre isso também, a gente trouxe até aqui para teste, né, um carro 100% elétrico, onde a gente dá um conforto ao usuário e também visa prejudicar menos o meio ambiente. Beleza, gente, olha só, olha a quantidade de informações que a gente está recebendo aqui por parte de Josimar. Vamos entrar na parte, né, do âmbito elétrico daqui a pouco, mas primeiro eu gostaria assim, de saber, Josimar, se eu entendi bem, você falou que em determinadas linhas, se as pessoas não vierem até o centro da cidade, elas irão pagar apenas meia passagem, é isso mesmo? Isso, vou tentar explicar um pouco melhor como vai ser esse novo modelo de transporte, né? Você tem a possibilidade de fazer até 3 integrações, até 4 integrações. Um exemplo, tem um circular aqui dentro de Conselheiro, que você pegou um exemplo, pegou no alto do Catete, foi até Conselheiro aqui na praça, onde você embarcou, pagou meia passagem, veio até a praça. Eu quero ir até o centro. Ele vai dar continuidade, ele vai pagar a outra meia tarifa, fazendo uma tarifa inteira. Foi até o centro. No centro, ele já automaticamente, essa integração não vai mudar, né? Ele vai pegar um carro para Lumiar. Chegou em Lumiar, eu quero ir para São Romão. Ele vai fazer a 4ª integração só com uma tarifa. Então ele vai pegar 4 carros só com uma tarifa. Então esse novo modelo de transporte ele permite isso. E no seu retorno ao centro a mesma coisa. Ele pegou lá em São Romão, pagou meia tarifa, chegou em Lumiar, ele vai pegar a linha troncal para o centro, ele vai pagar outra meia tarifa, onde ele vai fazer uma tarifa inteira. Chegou no centro, eu quero ir para Cascatinha. Chegou ali no centro, ele pegou um outro ônibus e vai para Cascatinha, vai para Varginha, para São Geraldo, com uma tarifa só. Mas eu quero ficar dentro do bairro, quero fomentar o comércio local. Isso é muito importante também, Cezinha, para fomentar o comércio local. Às vezes a pessoa mora no Alto do Catete, ele só tem um ônibus para poder ir ao centro. E aí ele tem que ir numa farmácia, ele não precisa mais ir ao centro. Ele pode ir até Conselheiro e depois aguardar esse carro, nessa van, e retornar para o seu bairro com uma tarifa.
ele vai pagar uma meia tarifa até a Praça de Conselheiro, depois no seu retorno a outra meia tarifa com uma tarifa só, ele vai fazer todo esse deslocamento. Então a intenção é fazer com que as pessoas, com que vá menos carros ao centro, e às vezes a gente fomentar também o comércio local. Então a proposta inicial é fazer um alimentador em Lumiar, Conquista, ali na região da Queijaria Escola, próxima à Patrulha, em Conselheiro e em Olaria. Esses 4 distritos para a gente iniciar esse trabalho, para ver como vai ser a aceitação da população friburguense, para que, se for bem aceito, a gente expandir, indo para outros distritos, outros centros que a gente consiga identificar que possa também ter esse alimentador, e a gente atingir locais que hoje não são atendidos por ônibus. Locais esses que são mais íngremos, caixa de rua mais estreita, onde essa van ela vai conseguir entrar e sair, fazer o atendimento com maior conforto, agilidade, onde o ônibus convencional não consegue entrar. Pô, legal. Agora, Josimar, a coqueluche aqui do momento, né? A novidade é o ônibus elétrico. Onde você passa, poxa, Friburgo tem ônibus elétrico agora. Fala pra gente um pouquinho sobre essa novidade aqui da empresa. Então, a empresa ela tem essa vontade, né, de trazer e presentear Nova Friburgo com ônibus elétrico. Mas isso não depende só da empresa, porque é um investimento muito grande. Teve uma oportunidade agora de um período de 30 dias de teste de um carro. É um carro que é da empresa TVX, né, que é uma representante de uma marca chinesa que está fazendo a importação, já está rodando lá em Congonhas, está rodando em Cascavel, está rodando no Nordeste, já está em operação nessas metrópoles, né? E a gente trouxe para Nova Friburgo. Ele é um carro muito confortável, um carro piso baixo, não tem como comparar esse carro com um carro normal nosso hoje. É um carro totalmente diferenciado, você não tem degrau para subir no carro, a altura do ônibus é a altura do meio-fio. Por isso a gente escolheu algumas linhas, porque ele não pode operar em qualquer linha, até a questão da altura do carro, a questão das lombadas, que infelizmente elas não são padrões, às vezes na lombada, passando com cuidado, ele pega o bico ou pega a traseira. Mas a gente entendeu que a linha de Teodoro, Rio Grandina e Olaria Conselheiro, a gente vai conseguir fazer esse teste. A gente já ficou 10 dias na linha de Teodoro, só elogios, as pessoas, né, que puderam andar nos carros. A gente teve contato na rede social para saber, pessoas que nem na linha de Teodoro moram, nem usam o ônibus de Teodoro, perguntando que dia e horário que o ônibus ia estar lá na linha, só para poder sentir a sensação de como é andar num transporte, né, 100% elétrico, e fazer esse teste, né. Então a gente fez 10 dias lá na linha de Teodoro, estamos fazendo agora na linha de Rio Grandina e vamos finalizar na linha de Olaria Conselheiro. No final desses 30 dias, são gerados relatórios para a gente fazer a comparação no ônibus hoje a combustão e identificar que se esse carro consegue fazer essas linhas onde ele ficou. E detalhe, eles estão operando dentro do horário normal, dentro da programação, não é um carro extra. Eles estão trabalhando para cumprir a grade de horário normal, até para a gente saber amanhã depois. Os relatórios foram bons, a gente conseguimos parceiros para poder fazer essa aquisição, mas eles vão vir para cá para ficar passeando? Não, eles vão vir para cá para trabalhar no lugar do ônibus convencional. Só que hoje o investimento desse carro, Cezinha, ele é maravilhoso, mas só que ele custa 4 vezes mais. No final de tudo, ele consegue te dar esse retorno na economia. Os relatórios que eu já tive acesso são muito bons, né? A gente não vai divulgar agora porque a gente vai compilar ele até o final, né? Até para saber o desempenho em cada linha que foi feito. Além de Teodoro, a gente teve um desempenho muito bom. Pra você ter uma ideia, o carro sobe, né, uma ladeira um pouco mais lançante, né, ali no loop, até chegar lá em cima na serra, lá em Teodoro, mas ele chega lá, às vezes com 90% de bateria. Quando ele chega ao centro, ele está com 91%. Ele vem regenerando. E ele também o sistema de freio dele também não é usado da forma que um carro a combustão é usado. Quando ele está descendo, ele desliga o motor elétrico, que ele já trava o carro e às vezes ele não chega a usar a lona de freio. Então não é a economia só na parte do combustível, parte também nos componentes também que o carro usa, tambor, lona, tudo isso que também o carro elétrico utiliza. O carro elétrico também já não, como não é a combustão, não vai ter o filtro de combustível, não leva o óleo de motor. Então tem todas essas especificações que a gente vai no relatório final, a gente conseguir mensurar, poder apresentar ao poder público, a sociedade friburguense como um todo, apresentar todos esses relatórios que a gente vai ter no final desses 30 dias de teste. E após isso, a gente vai voltar a conversar com o poder público, porque não é um investimento barato. A gente acha sim que a cidade merece,
né, um ônibus 100% elétrico, a gente falou agora anteriormente também até na questão da sustentabilidade. Não só isso, o carro é muito confortável, o carro ele tem carregadores de USB até para as pessoas que estão em pé, não tem um local para sentar, mas eu quero ouvir minha música, tem um USB ali para essas pessoas. A acessibilidade dele não é através de um elevador, é só uma rampa que ela vai ao chão, por ele ser próximo ao chão, ela vira uma rampa, a pessoa entra com a cadeira dentro do carro. Então a acessibilidade dele é maravilhosa, o layout do carro é muito bonito. Para você ter uma ideia, o ar-condicionado dele, ele é um ar-condicionado central, que ele dá uma sensação muito boa dentro do carro, só da temperatura ambiente mesmo ali, não é um carro que gela muito nem fica quente, ele dá uma sensação muito boa de você viajar nesse carro, fora o ruído que não tem, né? Ele disponibiliza de 3 telas dentro do carro, onde mostra a velocidade que o carro está andando, porque como não é um carro que faz barulho, às vezes as pessoas vão falar, o carro está devagar, o carro está muito rápido, ele tem acesso também à velocidade que o carro tem ali e vai passando notícias do mundo também, que vai fazer com que sua viagem seja mais curta, né? 3 telões dentro do carro. Então é um carro diferenciado. O vidro dele tem uma proteção UV para que o raio solar ele não penetre dentro do veículo e fazendo com que a sensação dentro do veículo também seja melhor. Então é um veículo muito evoluído, né? É muito moderno em tecnologia, tudo que é tecnologia, até para o motorista, ele tem os retrovisores normais, convencionais, mas por cima do motorista do lado esquerdo, ele tem uma câmera que tem nos retrovisores que ele possibilita não ter ponto cego no carro. O carro ele engata a marcha ré, ele tem uma câmera traseira. Dentro do ônibus ele tem 8 câmeras, onde está ali na tela do motorista, ali no painel, ele observa todo o salão do carro onde as pessoas estão sentadas. Não tem ponto cego do lado de fora nem dentro do carro. O carro todo tecnológico. Agora, Josimar, tendo em vista, né, o alto custo do investimento, é necessário algum tipo de parcerias para que, sendo aprovado esses testes, esses ônibus venham para Friburgo? Sim, o interesse nosso de fazer esses testes para ter os relatórios e dados em mãos é para que posteriormente a gente tenha isso em mãos e a gente volte a conversar com o poder público, com a fornecedora de energia, com a associação comercial, com a Câmara de Vereadores, para a gente ter uma reunião e a gente chegar no denominador. O carro é muito bom, mas a gente não consegue trazer esse carro. Não, o carro é ótimo. Vamos buscar parcerias, vamos fazer com que o carro venha, ter viabilidade do carro vir. Que hoje, infelizmente, a empresa por si só, ela não consegue comprar esse carro. Então, ela precisa de parceiros para que esse carro consiga vir atender Nova Friburgo. Então, a nossa intenção é trazer e oferecer à população friburguense para elas testarem e, ao mesmo tempo, a gente fazer esses testes para ver o que ele tem de economia posteriormente, já que no início do investimento ele custa até 4 vezes mais. Oi, Josimar, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como você está acompanhando de perto a questão dos ônibus, assim, qual a impressão que você está tendo? As informações que a gente tem são as melhores possíveis, né? Todo mundo elogiando. Você, como da empresa, e está diretamente ligado. Como você está vendo esse teste sendo realizado aqui em Nova Friburgo? Então, Cezinho, hoje eu tenho completo esse ano 21 anos de FAOL, né? A gente tem momentos diferentes no transporte friburguense. Entendi. O atendimento ele sempre teve, né? Sempre teve muita dedicação da administração que aqui esteve, né? E o carinho com a população friburguense. Mas hoje a gente requer de investimento em tecnologias, né? O mundo hoje ele te pede isso. E a empresa ela tem feito muito. Então, a questão do investimento em tecnologia, hoje a empresa ela está tá com muita evolução. Ela está evoluindo e muito rápido. Isso também se dá ao contrato que foi assinado, uma garantia que a empresa tem em investir. Então, a gente está trazendo um investimento muito grande para a cidade de renovação de frota. Hoje nós temos uma idade média dos carros de 3,8 anos. A gente quer chegar a 2 anos. Então, isso facilita até para manutenção, para você fazer menos manutenção, você fazer os carros com 2 anos de vida útil, você deixa ele dentro da garantia. Então você não faz uma manutenção dentro da garagem, a garantia vai ser a concessionária. Ah, mas você não vai ter manutenção mais? Tem. Um aro que amassou, uma ponteira que quebrou, ou uma lona que descravou, isso não é uma garantia que cobre, mas o grosso, o carro não vai ter um problema de caixa de marcha, o carro não vai ter um problema no diferencial, não vai ter um problema no motor, que são coisas maiores. Então essa é a intenção da empresa. E o investimento na tecnologia, que hoje, antigamente você precisava de ter fiscais espalhados no centro da cidade.
para você saber se o motorista estava parando no ponto, se ele estava em velocidade alta, se ele estava fazendo alguma manobra brusca. E hoje com a telemetria você consegue identificar se ele deu uma frenagem brusca, se ele fez uma manobra brusca, se ele está descansando o pé na embreagem. Tudo isso você consegue identificar com a telemetria. Hoje 100% dos carros têm monitoramento. Então ele vê se o passageiro ele arrancou com o passageiro no degrau, até para poder corrigir, ele andou com a porta aberta. Detalhe, esses carros vêm hoje com o anjo da guarda, ele não arranca com a porta aberta e ele não abre a porta com o carro em movimento. São tudo investimento em tecnologias. A questão do monitoramento de GPS. Então hoje a gente tem a operação da nossa empresa hoje, tudo dentro de um centro de controle, tudo dentro de um sistema. Então isso facilita e daqui a 1 ano, 2 anos mais ou menos, a gente vai ter toda uma frota ideal para operar em Nova Friburgo, né, evitando qualquer tipo de reclamação, alguma quebra, para poder dar um conforto e uma pontualidade melhor ao usuário do transporte friburguense. Josimar, só para a gente encerrar agora definitivamente, a gente teve a informação de que o município poderia vir a ser contemplado com uma quantidade de ônibus, não sei a quantidade certa, se eu não me engano, Programa de Aceleração do Crescimento. Existe essa informação? Isso é verdade? Está havendo conversa sobre isso? Seria mais uma forma de melhorar o transporte aqui em Nova Friburgo, né? Sim, Cezinha, a prefeitura ela fez o passo a passo, foi contemplada, né, e a gente está em conversa com a prefeitura como que a gente vai fazer daqui para frente, até essa questão se a prefeitura vai fazer a aquisição, se não vai, se essa renovação vai ser por parte da empresa. Mas mesmo assim a gente já está fazendo a nossa projeção nesse primeiro semestre. Vamos receber 16 novos carros, onde a gente vai tirar os carros do ano de 2014. No segundo semestre, se tudo correr bem, são a renovação de mais 30 novos carros. Então só esse ano vai ter um investimento de aproximadamente aí de carros, de 46 novos carros. Investimento passando de 30 milhões, só no ano passado foram mais de 17 milhões. Então são investimentos que a gente consegue fazer mediante um contrato onde você consegue diluir esse investimento a longo prazo. Então a gente está em contato com a prefeitura, em conversa com a prefeitura, se esse PAC, se a prefeitura vai fazer com relação a essa renovação de frota, se vai ser a empresa, a gente está em conversa, acredito que vamos ter boas novidades até o final do ano. Beleza, Josimar. Então, a gente mais uma vez agradece a sua presença. É muito esclarecedora a sua entrevista para o nosso programa. Gostaria que você fizesse, então, suas considerações finais. Queria falar para a população friburguense, como a gente fala em todo final da nossa entrevista, que nós nos colocamos à disposição sempre. A empresa vai estar de portas abertas. A nossa intenção é evoluir sempre, fazer com que a população friburguense ela tenha um transporte de muito conforto, muito confiável e de muita pontualidade. Então a gente está nesse caminho, nessa direção. Acredito que o mais breve possível a gente vai conseguir entregar à população friburguense um transporte de muita qualidade. A intenção da empresa é fazer Nova Friburgo um modelo de transporte para o país. Beleza, programa Em Ação a Voz do Povo na TV, ouvindo o gerente operacional da Nova FAO, Josimar Tardino. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas.
Bem, amigos, o programa em ação nessa oportunidade está aqui próximo à APAI, Cefet, e nós vamos começar a mostrar para vocês, em primeiro lugar, a situação deplorável em que se encontra essa rua. Ao meu lado, o Flávio Melo, mais conhecido como Flavinho, que vai fazer algumas ponderações e também algumas reivindicações ou solicitações para o poder público, tendo em vista que aqui é uma área onde circulam muitas pessoas com problemas, deficientes, em cadeira de roda, e a gente percebe que a rua está, para essas pessoas, intransitável, em péssimas condições. Flavinho, fala pra gente aí, como é que é o nome dessa rua? Aqui é a Rua Ventura Espárgoli, né, Cezinha? Mas a gente tem aqui a Rua Érico Coelho. O que acontece, Cezinha? Essa área aqui talvez seja um dos maiores polos sociais do município de Friburgo, porque nós temos aqui o Cefet, com centenas de alunos, nós temos aqui o Colégio Vicente de Moraes, nós temos aqui o Jardim Escola Letícia Coutinho, nós temos a APAI com mais de 1000 assistidos, você tem aqui também o Lions, você tem a Indústria 3F, todos os bancos são nessa região, além de indústrias que tem por aqui. Então o que ocorre, Cezinha? A gente sabe que resolver o problema de toda a cidade não é fácil, mas quando você tem um polo social onde circulam mais de 2000 pessoas diariamente no local, o mínimo que você tem que olhar para esse lugar é com atenção especial. Aí quando você olha essa calçada aqui, a gente chega da depressão. Por quê? Porque esse prédio era da Colmeia, se eu não me engano, o município comprou o prédio, e olha o estado do matagal e dos buracos, que é o único acesso que tem à maior instituição de atendimento do interior do estado. Se você for para o outro lado, Cezinha, a situação se agrava. Então o que a gente pede? Não é crítica, é pedir, né, que dê uma atenção especial a um local onde mais transita pessoas com deficiência, criança e idoso, que é essa região aqui. Então é um pedido que a gente faz, que não é só a capina, é cuidar da rua. Foi feito um pedaço de asfalto, não finalizaram. Então assim, a gente quer uma atenção maior para a comunidade aqui, não é para A, B ou C. Então por isso que eu estou falando aqui como cidadão e não institucionalmente, né, mano? É verdade. E, Flavinho, aqui onde nós estamos, a gente percebe que aqui está matagal, aqui está muito tempo aqui que ninguém vem fazer nada aqui. Mas o principal, o estado da calçada, a calçada é toda cheia de altos e baixos, e aqui deve circular muitas pessoas com deficiência, cadeirantes. Tem uma rampa ali que a gente não pode nem dizer, sei lá se aquilo ali é a rampa. É uma abandono, né, Flavinho? A gente vai pedindo a melhoria, porque é através da reivindicação que a gente consegue, né? Se você lembrar um tempo atrás, ô Cezinha, aqui tinha muito acidente de trânsito. Aí as instituições fizeram um ofício, se mobilizaram à época, e hoje tem lá um semáforo que tem resolvido o problema. A gente não vê mais acidentes, nunca mais teve atropelamento. Tem as pessoas que vacilam no trânsito, mas no geral melhorou bem. Então quando a gente apela, não é no sentido de criticar, é que realmente tenham sensibilidade justamente com aqueles que mais precisam do acesso, né? A gente não vai pedir isso que faça em todos os morros, que é humanamente possível, mas um local com tanta criança, com tanto deficiente, precisa de uma atenção especial, Cezinha. Beleza, então vamos começar falando aqui com o subprefeito de Conselheiro Paulino, que é o nosso amigo Amarílio Salarino. Amarílio, as imagens, elas falam mais do que 1000 palavras. Tá? Nós estamos aqui numa calçada toda destruída, cheia de mato. Se a gente virar pro lado de lá, né? A câmera que eu tô falando, você vai ver, não tem calçada, o pessoal tem que andar na rua, porque a calçada está tomada de matos. Poxa, o mínimo que se espera aqui é que se faça uma capina, para que as pessoas possam transitar pela calçada. Você pode ver, porque a nossa câmera está ali, não dá, senão ia ver lá o pessoal andando tudo pela rua, porque a calçada não está intransitável.
Faz um pedido aí pro Amarílio Salarino, subprefeito de Conselheiro Paulino. A gente reivindica, né, que é para toda a comunidade, entendeu? Olha a quantidade de pessoas que estão circulando agora, quantos alunos estão saindo. Melhorar, né? A gente faz esse pedido aí, que não só a capina, mas sobretudo a melhoria do acesso para as pessoas com deficiência, né? Inclusive do outro lado também não consegue acessar, porque não tem calçamento. Então é isso que a gente reivindica, Cezinha. Beleza, por favor. E nós estamos na semana do autista, não é isso? Teve até uma sessão na Câmara ontem falando sobre o assunto. E a gente passando por aqui, Flavinho, a gente viu as pessoas te perguntando, como é que faz para conseguir uma vaga na PAI? Não sei se fala na PAI, como é que fala pra gente, tem vaga na PAI, como é que faz para conseguir essas coisas? Cezinha, na verdade foi o dia da síndrome de Down, mas agora já vem também o dia do autismo, né? Eu vou falar como irmão de uma pessoa com deficiência. Meu irmão tem 55 anos. Se tem alguém que conhece a dor, a dificuldade de quem tem uma deficiência, é a nossa família, porque a gente convive a vida inteira. Hoje eu não estou mais como funcionário da APAI, mas durante 18 anos eu coordenei a comunicação das APAIs do Estado, então isso me dá uma visão do Estado todo, e durante 18 anos a APAI de Friburgo e durante 6 anos a Federação. Então aqui a gente aprendeu a conviver com pessoas com todo tipo de deficiência. Então o que está acontecendo hoje, Cezinha, na prática, eu vou fazer uma síntese devido à complexidade do tema. Aumentou muito o número de crianças com autismo, porque melhorou o diagnóstico, as pessoas estão tendo acesso à informação, e só que tem um problema. Eu acho muito importante, Cezinha, você criar data comemorativa, você criar carteirinha para identificação, você criar eventos, festas. Isso aí é importante, porque eles só vão ter o direito reconhecido quando eles forem vistos. O grande problema é o atendimento. O que essas famílias precisam é do atendimento. E na prática, Cezinha, eu vou tentar sintetizar o que está acontecendo. As famílias procuram a gente, que tem um vínculo, eu sou voluntário na APAI, não estou diariamente aqui, mas a gente procura. Toda semana um monte de gente pedindo para dar uma força. E eu falo pela APAI, a gente não dá forcinha. Fila é fila para todo mundo. Então o que acontece, Cezinha? Todas essas famílias, para ter o diagnóstico, eles precisam do laudo do neuropediatra e do neurologista. O grande problema é que no particular, Cezinha, tem gente esperando 4 meses no convênio. No SUS, perde de vista. E aí essas famílias dependem desse laudo para ter o atendimento. O que está acontecendo, Cezinha? Não conseguem, estão recorrendo à Defensoria Pública, que está buscando esse atendimento. Porque a família é obrigada, Cezinha, infelizmente, essa é a realidade, a ter que pagar de 500 a 700 reais numa consulta, e aí fica batendo na porta de político pedindo um favorzinho. Enquanto o que a gente quer é resolver o problema de forma geral. Porque quando tem lá o diagnóstico, conseguiu o laudo, imediatamente o laudo ele vai definir que a criança precisa de fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista. E aí, quem vai dar esse atendimento? Friburgo ainda tem uma vantagem, que tem instituições importantes que conseguem ajudar, mas só que as instituições, elas não são governo, elas são parceiras do governo na execução dessas políticas públicas. Então tá lá na Constituição, Cezinha, dever do Estado, direito de todos. A cobrança tem que ser em cima do governo. Quanto mais recurso tiver para as instituições, mais as instituições vão atender. Agora, elas não podem sozinhas fazer o papel do governo. Então é importante que a população saiba disso, né, que quando a gente tem uma criança especial na família, a nossa vida muda, Cezinha. Não vai ser a mesma rotina. Eu troco fralda do meu irmão há 54 anos, a nossa vida é assim, entendeu? Então a gente fica muito triste, mas só que a mesma dor que uma mãe que está pedindo, implorando, às vezes que pedem para passar na frente do outro, Cezinha, é a mesma dor que aquela mãe está há mais de 1 ano esperando vaga. Então essas questões têm que ser tratadas com muita seriedade.
né? Então, e responsabilidade. E não adianta também ficar em evidência a questão do autismo, quanto a luta é para todos, Cezinha. A mesma necessidade que o autista tem é a mesma necessidade de um síndrome de Down, de um paralisado cerebral, de tantas e tantas síndromes que existem. Então a gente sempre lutou para unificar a causa, e quanto mais você segmenta, você perde a força. Então eu sempre vou defender que a luta seja por todos, né? Até porque quando a minha mãe fundou a PAI, ela não fundou para o meu irmão que é paralisado cerebral, ela fundou para todas as patologias. Então eu tenho muito medo quando aquilo que deveria ser inclusão começa a separar. Então a gente tem que ter um debate, só através do debate e sem eufemismo, sem muita festinha, mas mais atendimento, que as famílias querem atendimento, Cezinha. E as instituições fazem o que podem, e elas têm a grande virtude, que elas conseguem chegar na sociedade e muitas vezes captar recursos onde o poder público não atinge. Então ter instituições como tem em Friburgo, que dão esse suporte, nossa senhora, eu viajo aí, Cezinha, se a situação em Friburgo é ruim, aí fora é pior, porque não tem instituições do porte que tem em Friburgo. Então a gente precisa, de fato, Cezinha, um olhar com seriedade e trazer essa realidade. Uma coisa é você ter um filho autista com condição financeira boa, outra coisa é quando você não tem condição. E as instituições tem que ser cobrada para cumprir os convênios que ela recebe. O que ela faz a mais, Cezinha, é a parte filantrópica, porque a responsabilidade é do governo, para cuidar não só da questão da deficiência, mas todas as questões sociais do município. Beleza. Primeiro, Flavinha, eu gostaria que você mandasse um abraço aí para nossa amiga guerreira Dorinha. Uma guerreira, não tem adjetivos para elogiar sua mãe, porque ela é uma batalhadora, como você falou, 55 anos, com filho com problemas, e isso aí foi o pontapé inicial para que ela fizesse isso que é a PAI hoje. É uma PAI aqui, quem vem aqui fica encantado. Então parabéns a Dorinha, parabéns a toda a equipe, né, pelo excelente trabalho que faz aqui em relação à PAI. Agora, Flavinho, você falou, deu um toque na situação aí, o que eu tenho percebido aqui em Friburgo, vamos falar sobre a saúde. Vereadores, o vereador é eleito para fazer lei e legislar. Mas tem vereador que acha que tem que tomar conta de posto de saúde, que tem que tomar conta de associação de moradores, tem que tomar conta de administração de bairro, e trocar lâmpada e capir na rua, mas a função dele que é para fazer não faz, que é fiscalizar e fazer leis. E aí, muita reclamação que acontece isso muito na saúde. Inclusive eu já tentei chamar a atenção até do Ministério Público para que isso tenha um basta. Porque o cara bota o cara dentro do posto de saúde, bota dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, aí amiguinho lá do vereador tal, então nós vamos botar na frente dos outros. Aqui na PAI também acontece esse negócio de políticos querer colocar famílias que tenham crianças excepcionais na frente dos outros ou não? Olha só, Cezinho, você fala com muita franqueza, não adianta florear. O que acontece, Cezinha? A mãe está desesperada, recebeu a notícia e tem uma fila de espera. Infelizmente, bom seria que não tivesse, mas existe uma fila. Então, no desespero, ela começa a recorrer a políticos, de uma forma geral. Muitos pagam a primeira consultinha, porque o desespero é grande, vai lá e paga a primeira. E, infelizmente, assim como tem políticos que são comprometidos com a causa, realmente conhecem, tem os oportunistas. Oportunistas são quais? Aqueles que ficam passando informação errada para a família, aquele que fica falando que é direito, mas não luta. E quanto à função de vereador, Cezinha, é o que eu penso. A gente tem que lutar pelo coletivo. Friburgo tem mais de 120 bairros, 120. Você tem 20 vereadores. Então, quando o cara começa com esse discurso que eu sou vereador de bairro, você vai ter que ter 120 vereadores? Não, o cara é vereador da cidade. Não adianta o meu bairro, que é o Cordoeiro, tá limpo, se eu venho para Conselheiro, está destruído. Se a minha família mora em Olaria, está destruído. Então a gente tem que olhar a cidade no conjunto. A gente não pode... A questão de troca de lâmpada e, Cezinha, capina, eu defendo até a terceirização, porque a terceirização vai diminuir a politicagem.
né, a terceirização do serviço público diminui sensivelmente a politicagem, porque você acaba lugares que têm representatividade, as pessoas se restringem a trabalhar naquela comunidade, mas esquecem o conjunto da obra da cidade toda. Então acho que tem que olhar o especial. E outra, não vi isso só na onda da moda, porque quando está na moda algum tema, todo mundo vem, Cezinha. Aí quando sai de moda, igual a microcefalia, ninguém mais fala em microcefalia. Tinha uma época que era só síndrome de Down, só depois veio paralisia, microcefalia, agora no autismo. Né, que é muito importante que traga a causa mesmo. Se é alguém que tem amigo e defende o autismo, somos nós, Cezinha, a vida toda trabalhando com isso. E deixa a gente muito triste também alguns oportunistas que dá a impressão, Cezinha, que o autista nunca teve direito a nada, que só agora que ele está tendo. Não, eles sempre tiveram os mesmos direitos das pessoas com deficiência, benefício do governo, desde que diagnosticado. Agora, infelizmente, tem essa questão do benefício. Tem mãe que fica com urgência de dar um diagnóstico para ter acesso ao benefício do governo. E nem todos têm acesso. É uma questão de renda per capita. Eu estou dando uma síntese, minha visão como cidadão, não como representação de instituição. E por conhecer, Cezinha, são 40 anos nessa luta. A gente sabe o que é a dor de cada família. Eu trabalhei em quase todas as APAs do estado. Eu sei a dificuldade que é. E graças a Deus que aqui em Friburgo nós temos uma instituição que é referência, que não dá conta, Cezinha, não dá conta, mas faz o que pode. Não faz tudo o que precisa, mas faz tudo o que pode. É isso. Para mim, o câmbio está fazendo sinal lá, nosso tempo está se esgotando. Eu queria então que você fizesse suas considerações finais. Não sei se nós falamos tudo o que queria sobre em relação aos problemas e a pessoa com autismo, mas então gostaria que você complementasse e fizesse também as suas considerações finais. É isso, Cezinho. Eu acho que é um direito de todo cidadão reivindicar, né, ele estando ou não em cargo político. Eu acho que a política a gente faz todos os dias e o que a gente quer é menos festa. E menos festa no sentido não do município, menos eufemismo no trato com a pessoa com deficiência e mais seriedade, mais dinheiro. Porque se tiver dinheiro, tem atendimento. Como é que você vai atender sem dinheiro? Você precisa de recurso. Hoje, cada vez que falta um profissional, esse profissional valoriza o salário dele. Hoje faltam profissionais no mercado. Para cada diagnóstico de autismo, é pelo menos um emprego garantido para profissionais aí de todas as áreas. Então a gente tem que ter muita seriedade, um debate sério, eles vão envelhecer, né? Hoje eu tenho uma mãe com 85, um irmão com 55 e eu sei que se a gente não pensar no futuro para eles também, vai ficar cada vez mais. Te agradecer de coração, Cezinha. Eu te respeito muito pela sua posição, pelo menos em relação a mim, muito imparcial, né? A gente sempre teve respeito e agradecer a TV aí pelo espaço, que é sempre importante a gente poder estar reivindicando aí. Tá vendo? Nós aqui agradecemos a sua participação no nosso programa. Programa em Ação, A Voz do Povo na TV, conversando com o Flávio Mello. Só aqui na RB Materiais de Construção você encontra tudo para a sua obra, desde a construção até o acabamento. Venha nos fazer uma visita. A RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Nosso telefone 2521-1849, nosso zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Construção fica na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer.
uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas.